Eu não posso sair falando que uma coisa é oportunidade ou não é oportunidade sem dados suficientes para comprovar aquilo que eu estou falando. Ou seja, eu somente digo que uma oportunidade não é uma oportunidade quando ela for uma oportunidade inviável, mercadologicamente falando, ou inviável, documentalmente falando. Por lei, eu tenho a possibilidade de comprar dando 25% de entrada e parcelar o restante em até 30 vezes. Só que, dentro dessa margem legal dos leilões judiciais, o juiz pode fazer o que ele quiser. Ele pode colocar que a entrada é 50% e o restante é em 10 vezes. Ele pode colocar que a entrada é 70% e o restante é em 3 vezes. Ele pode fazer do jeito que ele quiser. E ele vai traduzir essa vontade dele dentro do edital. Ah, tá, mas ele pode colocar então que vai ser 20% e o restante em 50 vezes? Isso aí ele não pode fazer. Aquela margem mínima legal é justamente os 25% e o restante em até 30 vezes. Tássio, e os leilões extrajudiciais? Quem que é que dita essas regras? Nos leilões extrajudiciais, quem dita essas regras é justamente o banco, é justamente a instituição financeira ou a pessoa que está se dispondo daquele bem que dita esse edital, ou que muitas vezes edita e promulga esse edital. A arrematação condicional ou condicionada à aceitação é quando eu sou vencedor de um determinado leilão e mesmo assim eu preciso que a pessoa que está vendendo aceite aquele meu valor de lance ofertado. Por quê? Se aquela pessoa não aceitar o negócio, ele está desfeito. O negócio ele está desmanchado, o leilão está cancelado e aquela oportunidade volta de novo para leilão até o concomitente vendedor obter um valor de lance esperado por ele, ou um valor de lance aguardado por ele. Então, essa forma de pagamento, ela é também muito importante no que tange ao leilão. E aí, ainda sobre forma de pagamento, eu preciso informar para vocês que o lance à vista sempre vai ter preferência sobre o lance parcelado. Já aconteceu muitas vezes comigo, de eu achar que estava comprando um imóvel ocupado, e a hora que eu chego lá, aquele imóvel ele está desocupado. Então, não é necessário que você faça daquilo ali uma regra, mas é necessário que você tenha aquilo ali por uma base. Ou seja, a partir daquela informação, eu vou definir qual que é o meu tempo provável de espera pela liberação daquele imóvel, qual que é o meu tempo provável de posse daquele imóvel. Então, para que isso não aconteça, ou para que eu não tenha surpresas no meio do caminho, eu preciso justamente ter esse ponto de atenção. Tássio, mas e aí, só o edital do leilão é suficiente para eu fazer essas arrematações, para eu fazer essa análise documental? Não, existem alguns outros documentos que justamente instruem esses leilões. E esses outros documentos é principalmente no mundo dos leilões de imóveis. Ou seja, quando eu tenho um imóvel, além do edital do leilão, eu tenho que me certificar, através da matrícula daquele imóvel, se aquele imóvel, documentalmente falando, me traz uma segurança jurídica ou não. Primeiro de tudo, o que é uma matrícula de imóvel, Tássio? Uma matrícula de imóvel é justamente o instrumento jurídico que me traz o histórico daquele imóvel. Ou seja, desde a sua compra, desde a sua aquisição, ou da sua transferência, ou do seu financiamento, eu tenho todo esse histórico na matrícula do imóvel. E é por isso que eu tenho que ter muita atenção com essa matrícula de imóvel, sob pena de quê? De comprar alguma coisa que amanhã ou depois pode vir a me trazer uma certa dor de cabeça, pode vir a me trazer uma certa dificuldade. E aí, para que isso não aconteça, o que é o ponto principal que eu tenho que analisar na hora de ver uma matrícula de imóvel? Eu tenho que verificar se a propriedade que está exposta no edital do leilão é a mesma que está exposta na matrícula do imóvel. Eu não preciso ter medo daquilo. Por que eu não preciso ter medo daquilo?
se eu tiver o remédio para combater essa enfermidade chamada hipoteca, ou chamada penhora, ou chamada indisponibilidade, que é a subrogação de dívida, eu não preciso me preocupar. Por quê? Amanhã, a hora que foi expedida a minha carta de arrematação, vai ser determinado o quê? Que seja feita a baixa daquelas penhoras e daquelas indisponibilidades. Então, ao invés de eu ficar preocupado demais com o problema, Emerson, eu tenho que ficar preocupado com a solução. Ou seja, ao invés de eu focar, de eu dar um zoom in em um problema, eu tenho que preocupar em enxergar as possibilidades e as oportunidades que eu tenho, as formas que eu tenho de solucionar aquilo ali. É uma operação única. Vocês precisam de uma outra operação dessa? Eu acho que uma operação dessa, ela resolve até a minha vida hoje, quanto mais a vida de muitas outras pessoas que estão aqui. Então, eu não preciso ficar focado demais em encontrar tantas oportunidades assim. Eu preciso me preocupar com o quê? Em estar sempre pronto para aproveitar essas oportunidades na hora que elas baterem na minha porta. Ou na hora que eu empurrar o pé na porta e achar elas de qualquer jeito. E eu sugiro que vocês adotem a segunda opção. Porque aqueles que esperam a sorte bater na sua porta, aqueles que esperam o milagre cair do céu, infelizmente, esses aí demoram um pouco mais para prosperar. Agora, se você está preparado, se você está pronto para encontrar essas outras oportunidades, está passando aqui, para encontrar essas outras oportunidades, é justamente, passou bastante aqui, viu? Se eu estou pronto para fazer justamente isso acontecer, eu não preciso disso. Eu só preciso focar e ter as ferramentas necessárias, estar pronto o suficiente para encontrar uma oportunidade como essa que o Tássio encontrou, de ganhar R$1 milhão em um carro de leilão, ou em uma oportunidade como essa que o Álvaro ganhou, sei lá, 700 e poucos mil reais. Então, eu preciso estar pronto. Repete comigo, eu preciso estar pronto. Se você estiver pronto, você vai encontrar a sorte no meio do caminho, desde que você esteja em movimento, desde que você esteja em ambientes novos como esse, desde que você esteja conectado com pessoas novas como essas. Eu nunca vi a sorte encontrar ninguém deitado na cama, assistindo Netflix, ou sentado no sofá, assistindo uma novela da Globo. Agora, todo mundo que resolveu queimar sola de sapato, esses aí, eu tenho que falar um negócio para vocês. A hora que vocês derem certo, todo mundo vai falar que foi sorte mesmo, moço. Então, aprenda a deixar de procurar por esse negócio e aprenda a encontrar com ela. Aprenda a, se possível, for meter o pé na porta e falar: opa, eu estou aqui, te peguei no susto. Vocação do bem. Ou seja, se eu estou comprando um veículo, o que é que eu vou fazer com esse veículo? Se eu estou comprando um imóvel, o que é que eu vou fazer com esse imóvel? Eu vou vender esse imóvel? Eu vou alugar esse imóvel? Eu vou colocar esse imóvel no Airbnb? O que é que eu vou fazer com aquele terreno que eu comprei? Eu tenho que ter um plano prático e objetivo para fazer isso. Para quê? Para que eu perca o menor tempo possível liquidando aquela oportunidade, ou fazendo com que aquela oportunidade se torne uma oportunidade rentável. Então, para isso eu preciso dar uma vocação para aquele determinado bem, ou até mesmo determinar qual que vai ser a vocação daquele bem. E para isso eu tenho aqui algumas sugestões, como por exemplo, veículos de passeios. Eu posso ali muito bem alugar isso aqui para motorista de aplicativo e receber inclusive esses aluguéis por semana. Tem algumas pessoas que desenvolvem e têm uma renda passiva trabalhando dessa forma. Eu posso vender esses veículos diretamente para quê? Para revendedores, ou seja, para eu não ter que arcar com garantia,
para eu não ter que me preocupar com o consumidor final, eu posso ir lá e vender isso aqui com uma margem menor para um revendedor. Ou, deixa eu te falar um negócio. Por isso que você tem que fazer uma boa compra. Por isso que você tem que fazer uma boa aquisição ou uma aquisição com uma margem de lucro grande. Porque ainda que as pessoas queiram desvalorizar o seu ativo, ainda que as pessoas queiram desvalorizar o seu bem, você vai ter uma margem de lucro ainda muito boa. Então é extremamente necessário que, ao invés de eu ficar preocupando com o problema das pessoas não quererem, ou das pessoas terem um preconceito com o veículo adquirido de leilão, eu vou me preocupar muito mais em quê? Em investir a energia necessária para encontrar uma boa oportunidade, ou para fazer um bom negócio, porque vai ser justamente dessa forma e dessa maneira que eu vou conseguir fazer bons negócios. Porque a diferença básica de um doido para um gênio é só que um tem resultado e o outro não. Porque todos os dois é doido, no final das contas. Todos os dois são disruptivos, no final das contas. Todos os dois pensam de uma maneira diferente, no final das contas. E aí, para você que fica preocupado demais em ser chamado de doidinho, deixa eu te falar um negócio. Deixa essa preocupação de ser chamado de doidinho de lado e passe a se preocupar em apresentar de verdade os resultados, porque vai ser com base nesses resultados que você vai conseguir arrancar ou se distanciar desse estigma de doidinho.